Bom dia para quem é de bom dia. Boa tarde para quem é de boa tarde. E boa noite para quem é de boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Eliseu Felipe, conhecido no mundo da capoeira como Mestre Zezeu. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui fazendo essa live maravilhosa, uma palestra, que estamos dando início a um círculo de palestra, tá? Do Instituto Zezeu Capoeira Livre. Eu gostaria de iniciar cantando uma música de minha autoria, né? Em homenagem aos pretos e às pretas do nosso Brasil, quiçá do mundo inteiro, entendeu? Vamos lá. Capoeira tem cor, capoeira tem cor, capoeira tem cor, foi o negro que... Capoeira tem cor, capoeira tem cor, capoeira tem cor, foi o preto preto. Preto negro escravizado, lutou para se libertar. Criou a capoeira para livre se tornar. Capoeira tem cor, capoeira tem cor, capoeira tem cor, capoeira tem cor, foi o preto que criou. Capoeira é uma luta, disfarçada em uma dança, é uma dança guerreira, é luta de esperança. Capoeira tem cor, capoeira tem cor, capoeira tem cor, capoeira tem cor, foi o preto que criou. Hoje é reconhecida, patrimônio mundial, reconhecida pelo Unesco, de orgulho nacional. Capoeira tem cor, capoeira tem cor, capoeira tem cor, capoeira tem cor, foi o preto que criou. Vou fazer uma homenagem aqui aos grandes mestres da capoeira, referência no mundo inteiro. Capoeira Angola, em memória, Vicente Ferreira Pachinha, mestre Pachinha. Capoeira tem cor, capoeira tem cor, capoeira tem cor, foi o preto que criou. Luta regional baiana, conhecida como capoeira regional. Manuel dos Reis Machado, em memória, mestre Bimba. Capoeira tem cor, capoeira tem cor, capoeira tem cor, foi o preto que criou. Preto negro escravizado, lutou para se libertar. Criou a capoeira para livre se tornar. Capoeira tem cor, capoeira tem cor, capoeira tem cor, capoeira tem cor, foi o preto que criou. Então, isso aí agora, muito obrigado. Isso é um hino do Instituto Zezeu Capoeira e do Estilo Livre de Capoeira. Capoeira Estilo Livre presente. Bom, gente, estamos aqui com a mestra Cigana para falar por um tema polêmico, né? Que é sobre as graduações. Tema esse que eu não gosto muito de me envolver nesse tema, mas tem que ser falado, tem que ser conversado, dialogar sobre esse tema importante, porque vai chegar um dia que nós vamos ter que unificar as graduações, ou ninguém vai mais usar graduação nenhuma, né? Uma coisa ou outra, né? E eu gostaria de estar aqui falando também que, por falar em graduação, muita gente não sabe disso, mas eu comecei a dar aula em uma escola particular há 34 anos atrás, Colégio Miraflores, na Otávio Query. Na época, eu era do Grupo Senzala, né? Que tinha meu mestre Paulinho Sabiá, e lá eu dava aula especificamente com um grupo de crianças. Todo mundo sabe que sempre teve criança na capoeira, mas a criança que era levada pelo pai para treinar com o adulto, ou levada pelo tio, pela mãe, para treinar com o adulto. Então, a criança sempre treinava junto com o adulto. Então, lá nos colégios, nós criamos um grupo específico só de criança. Aí, a primeira graduação, nós demos a graduação de adulto, mas não ficou muito legal, nós começamos a entender que o adulto confundia quando a criança tinha graduação igual a dele, achava que tinha que jogar de igual para igual com criança. E daí eu conversei com o meu mestre, veio a ideia de criar a graduação infantil. Muita gente não sabe que partiu de mim essa ideia, né? A graduação infantil, ela surgiu na década de 80, não foi antes disso, entendeu?
chegando na década de 90 para 80. Muitos grupos não usavam graduação infantil. Por exemplo, na Senzara, só existiam 7 graduações. Né? Quando eu treinava na Senzara, só existiam 7 graduações. Hoje existem várias. Graduação infantil, eu levei essa sugestão para a Confederação Brasileira na época, foi aprovada, ficou como cinza, cinza alguma coisa, cinza outra cor. E é bom a gente falar sobre isso. Se tratando de graduação, nós estamos conversando, falando aqui sobre essa questão de graduação infantil também, que é importante colocar isso. Bom, sem muita delonga, né? Vamos à nossa palestra com a mestra Cigana. Mestre Cigana, eu gostaria que você ficasse à vontade, se apresentasse, e não posso esquecer também que quem tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, é só entrar no nosso site lá e tirar qualquer tipo de dúvida e fazer qualquer tipo de pergunta, que a mestre Cigana está preparada aqui para poder responder a todas e a todos. Mestre Cigana, com a palavra, por favor. Ô, mestre Zezéu, salve, salve. Gratidão por essa oportunidade de tratarmos esse assunto tão polêmico que é o sistema de graduação da capoeira, não é? Que sempre dá muito pano para manga. E mesmo estando nós hoje num novo ciclo da natureza, um ciclo de racionalização dos povos, de conscientização, ainda existe muito bate-boca, não é verdade? E um salve grande também aí para as pessoas, para o público que está participando dessa live, enriquecendo a live com suas presenças, porque eu sei que todo mundo tem os seus trabalhos, suas ocupações para fazer, então, abrir mão do seu tempo para poder entrar neste ciclo de interação deste tema, não é, em questão, não é verdade? Vai enriquecer muito a nossa live, tá bom? Gente, eu sou a mestra Fafá de Canjiquinha. No Rio de Janeiro, eu sou conhecida como mestra cigana, e eu recebi esse apelido carinhosamente pelo mestre Leopoldina, tá? Fafá de Canjiquinha veio pelo mestre Canjiquinha, não é? E o mestre Cigana, como ficou no Rio, pelo mestre Leopoldina, que ele era do Rio, não é? Então, é um prazer muito grande estar aí com vocês, e gostaria de abrir o evento dizendo que eu não sou, nem quero ser a dona da verdade, até porque a verdade ela não pode ser definida em palavras, não é verdade? Mas ordem é progresso, e sem uma meta na capoeira, ela não tem sentido. Então, nossa meta hoje é guiar os rumos da capoeira no sentido de unificação do sistema de graduação de capoeira. Tudo bem, Zezéu? Dá para perceber? As mídias estão aí justamente para nos ajudar, não é verdade? Então, entender quer dizer estender, expandir o conhecimento. Então, espero que vocês consigam, todos nós juntos, possamos interagir chegando numa conclusão aí. Certo. Eu vou fazer uma pergunta, eu estou curioso, porque eu gostaria que o público entendesse que nossas palestras, o tema é livre, cada um escolhe o tema que quer, o palestrante tem todo, livre, ele tem todo, ele fica bem à vontade para escolher o tema que quer. E eu gostaria de fazer uma pergunta, por que você escolheu um tema tão polêmico como esse? É porque, como presidente da Federação de Capoeira, mestre Zezéu, o sistema de graduação é importante, não é? Porque ele vai diferenciar, não é verdade? Inclusive, eu gostaria de definir a palavra graduação, não é? Que é uma palavra feminina, que veio do latim graduatio, não é? E que serve para demarcar, não é? Tipo, por exemplo, o grau da maçonaria, a hierarquia militar, a hierarquia da igreja, o nível universitário e até o papel que se ocupa na sociedade. Isso aí vai. Graduação, não é? Graduação, pós-graduação, não é verdade? Então, o objetivo do sistema de graduação na capoeira é exatamente identificar o grau de aprendizagem de cada um. Então, como é que vai fazer você numa roda livre, ninguém com graduação?
né? Então, você não sabe até que ponto você pode apertar o teu jogo, não é? Então, estando lá o aluno com cordel verde, você vai jogar de um jeito, você vai aparecer um mestre, o seu jogo vai ser outro. Então, esse é o papel principal, tá? De ter a graduação. Sim, é porque muita gente reclama realmente quando vai numa roda, não sabe quem é mestre, quem é professor, quem é aluno, devido às várias cores, né? Numa roda de capoeira, às vezes Então, fica difícil de identificar o capoeirista. você falou uma coisa muito importante, porque aí fora está do mesmo jeito, mas a gente conhece aqui a capoeira do estado do Rio de Janeiro, não é? E serve para dar exemplo, não é? Como modelo aí de mostrar essa diversificação tamanha de graduação. Então, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, apenas um mestre de capoeira, uns usam corda, outros usam cordéis, outros usam cordões, não é? Cada um com um jeito específico de ser feito. E a graduação da sua academia só vai identificar seus alunos dentro da sua academia. Então, você vai numa roda livre, cada um tem seu sistema, você não vai saber quem é quem, tá? Então, no Rio de Janeiro, tem quem usa só mestre, cordel preto, tem cordel branco, tem cordel vermelho, tem cordel vermelho e branco, tem cordel preto e branco, tem um cordel branco e verde, branco e amarelo, branco e azul. Então, e etc. ainda, não é? Então, eu acredito o seguinte, desta forma que está indo, eu acho que já passou da hora, não é? Porque isso aí diverge, não é? Então, divergir é anarquia, não é? Então, eu penso que a gente devia convergir num sistema de sinarquia, onde todos estão pela capoeira e a capoeira está por todos. Consegue entender? Eu consigo entender, tanto é que o que eu estou falando aqui é a coisa que eu vivenciei, né? Vi, né? Observei que existe essa questão de até dar confusão numa roda de capoeira devido ao cara não saber que o cara é mestre, cada graduação que ele estava usando na academia dele é professor, né? E o outro confundir contramestre com mestre, e essas coisas acontecem várias vezes nas rodas. Isso traz transtorno, confusão, às vezes, né? Que não é legal para a capoeira, né? Não é legal esse tipo de confusão, não é verdade? É Bom, verdade. O vamos à novo pergunta aqui. sistema, o novo sistema misturou com o primeiro, aí há essa confusão aí, por exemplo, o professor branco e amarelo é confundido com o mestre segundo grau, não é? Sim, O branco e azul contra mestre é confundido com o mestre terceiro grau. Mas vamos à pergunta, Zezeu. vamos lá. Como estão os temas de graduação? Como é que está o sistema de graduação no Brasil e no mundo? Olha, mestre Zezeu, eu tive há pouco tempo entrevistando alguns presidentes de federações, várias, não é? E nenhuma federação está com obrigatoriedade de padronizar nenhuma graduação, porque senão vai acabar perdendo filiado, não é? Cabe salientar que o primeiro sistema oficial de graduação, ele partiu do Rio de Janeiro para o mundo afora, que foi no início da década de 70, criado pelo mestre Mendonça. Não é? Então, esse primeiro sistema de graduação oficial, que foi da Federação de Pugilismo, Federação Carioca de Pugilismo, não é? Ela, vou citar as cores dos cordéis. Primeiro cordel é verde, segundo cordel, verde e amarelo. Terceiro cordel, amarelo. Quarto cordel, amarelo e azul. No caso, o cara já é instrutor no quarto cordel. Aí vem o quinto cordel, que é o cordel azul, que ele já é um professor. Não é? O sexto cordel, é o verde, amarelo, azul, ele já é um contramestre. Olha só, com 6 graduações já é contramestre. E na 7ª graduação ele já está indo a mestre. Não é? Então, no Rio foi que criou também esse sistema de mestre primeiro grau, segundo, terceiro e quarto, não é? Foi aqui no Rio que criou isso. Então,
Mais tarde, num Congresso Técnico Nacional em Salvador, a Confederação Brasileira de Capoeira, em 1995, ela criou um novo sistema de graduação. Então, o sistema criado pela Confederação Brasileira de Capoeira, com várias federações afiliadas, em Salvador, em 1995, eles pensando assim, na imaturidade, porque antigamente você via mestre até de 15 anos, eu já vi até de 10 anos na Baixada Fluminense, mestre de capoeira. Então, para você prolongar um pouquinho mais o treinamento de cada um, foi criado esse novo sistema, que ficou da seguinte forma. Primeiro, categoria de aluno iniciante, 3 cordéis de uma cor só. Primeiro o cordel verde, depois o cordel amarelo e depois o cordel azul. Depois a outra categoria de aluno ficou os cordéis entrelaçados de 2 cores. O cordel verde e amarelo, o cordel verde e azul e o cordel amarelo e azul. Tá? E depois a categoria de formado, né? Verde, amarelo e azul, com as 3 cores. A partir de então, criaram a categoria de monitor, professor, contramestre e mestre como profissional da capoeira. Então, seria o branco e verde monitor, mais 3 anos. Você iria professor, mais 4 anos você iria contramestre e mais 5 anos você iria mestre. Então, desta forma, prolongou um pouquinho mais. Então, você hoje, a 11ª categoria é que você vai a mestre. A 7ª categoria da antiga graduação, que você ia mestre, você está indo a formado ainda. Percebeu? Percebi. Muito bem. E como anda o sistema de graduação no Estado do Rio de Janeiro? Porque o Estado do Rio de Janeiro ele exporta a capoeira para o mundo inteiro, né? E é vitrine da cultura brasileira, né? E vitrine da capoeira também. Então, mestre Zezeu, eu vou te voltar a falar. Nós estamos com federações aí em praticamente todos os estados do Brasil, e eu entrevistando, né, os presidentes da Federação do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, algumas do Rio, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, aí lá para cima, Goiás, Maranhão, Pernambuco, Bahia, Pará, Amazonas, deixa eu ver se eu esqueci de alguma, Roraima, Amapá, né? E sem contar algumas federações do exterior, né? Como a Itália, foi a primeira federação do exterior, já temos também federação em Portugal, já temos a Federação Canadense e a Confederação Mundial de Capoeira, que fica na República Democrática do Azerbaijão. Azerbaijão, um nome diferente, não é? Então, mestre, eles, nenhum deles cobram, exigem ou padronizam um sistema de graduação, tá? Por exemplo, a Federação Paulista, ela antigamente sempre seguiu desde 74, o sistema de graduação do mestre Mendonça. Depois da criação da Confederação Brasileira de Capoeira, eles passaram a seguir o sistema de graduação da CBC, não é? Da CBC. Então, a sua pergunta é como anda a padronização? Você está me ouvindo? Tô. Então, mestre Zezé, olha, com todo respeito a todos os sistemas de graduação que existe no mundo, mas há de convir comigo que nenhum desse sistema conseguiu padronizar o nosso esporte capoeira, não é? E você sabe que para a capoeira ir para as Olimpíadas, ela tem que ter uma unificação no padrão de graduação.
não é verdade? Então, desta forma, eu trouxe hoje o meu interesse em falar sobre graduação, que você perguntou ali atrás, é apresentar uma nova abordagem que quase ninguém conhece ainda sobre o sistema de graduação, que foi, aliás, não é tão nova abordagem assim, porque ela foi criada em 1998, também no Congresso Técnico, com a presença de 16 estados do Brasil, onde criaram o sistema de lacre de identificação de graduação. Então, como é que é isso aí? O sistema de lacre, eu vou ver se eu tenho algum por aqui, ele não vai mexer na sua cintura. Você vai continuar com a sua graduação que te identifica dentro da sua academia, corda, cordel ou cordão. Mas aí você vai usar o lacre para identificar qual é a sua graduação. Não é? Então, por exemplo, vamos supor que você é mestre segundo grau. Aí você usa cordel branco e vermelho. Aí o outro também é mestre segundo grau, usa branco e amarelo. O outro é mestre segundo grau e só usa branco, ou branco e prata, não é verdade? Como a confederação. Então, como é que é isso? Você vai usar o seu lacre, que nós temos um aqui, dentro do seu cordel. O seu cordel vai passar por aqui, por dentro, não é? Vai estar penduradinho abaixo da sua cintura. Então, aqui vai estar, mestre, primeiro grau, o númerozinho 1, com lacre verde. Lacre amarelo com o número 2, mestre segundo grau. Lacre azul com o número 3, mestre terceiro grau. O lacre branco com o número 4, mestre quarto grau. Desta forma, o mestre chegou, você está numa roda livre. Chegou o mestre quarto grau, você é segundo ou terceiro, você vai passar o birimbau, não é, berra boi, em homenagem a este mestre mais graduado, que é o mestre quarto grau, por exemplo. Então, você identifica na hora, olhando o lacre, não é? Então, eu falei aí sobre o sistema da confederação, não é? Que, no caso, o mestre, ele é cordel branco, não é? Cordel ou cordão branco, e depois de 10 anos ele vai a branco e prata, depois de mais 10 ele vai a branco e ouro, e depois mais 10 ele vai a mestríssimo. Então, neste nosso Congresso Técnico de 1998, nós seguimos mais ou menos o padrão equivalente, criando o lacre de acordo com a denominação da graduação de cada um, não é? Só que, neste caso, o título de mestríssimo, que no caso é um superlativo de mestre, nós resolvemos substituir pelo título de grão-mestre, porque grão-mestre significa mestre geral. Então, depois do lacre mestre quarto grau, nós temos o lacre dourado, escrito grão-mestre. Você está entendendo, meu querido? Este é o sistema que nós passamos a oferecer para vocês. A partir de então. Eu participei do último congresso nacional e internacional de capoeira. Estava falando sobre a questão mesmo da nomenclatura de graduação, né? De graduações. Então, nesse último congresso, eu, inclusive, levei a questão da graduação infantil. Nós também temos a graduação infantil na Confederação Brasileira de Capoeira. Bem colocado. E o que acontece? Nessa ocasião, eu expliquei a importância que tinha a graduação infantil devido à confusão que até mesmo um aluno que era adolescente ou pré-adolescente, ele tinha uma graduação já mais de adulto. Mas a criança abaixo de 5 anos, porque, o que eu falo para você? Quando eu dou aula no colégio particular, como eu te falei, onde tínhamos crianças começando com 3 anos de idade, houve a importância de se criar a graduação infantil. A gente podia dar uma cordazinha de adulto com uma criança de 3 anos de idade, 4 anos de idade,
ou Sim. de 5 anos de idade. E hoje a capoeira ela abriu esse leque e entendeu a importância que teve essa graduação infantil. Então, tanto tem importância, como você colocou aí, da questão de identificar o professor, o monitor e o mestre, né, e também o aluno, também tem como identificar a criança. Aquilo ali é criança, é adolescente. Você não pode achar que criança é adulto, vai jogar com ele de igual para igual. Né? Que você pode machucar, pode levar até um processo por causa disso. Então, conseguimos levar não só para os grupos grandes, não, a Muzenza, que eu fiz parte, Capoeira Brasil, Senzala, enfim, e para a Confederação Brasileira de Capoeira. Levamos essa proposta ela foi aceita, e hoje nós temos a graduação infantil também na Confederação Brasileira de Capoeira. E é bom colocar isso, que isso é muito importante, porque hoje nós temos muitas crianças na capoeira, quando isso não existia há um tempo atrás. E eu até falo hoje aqui na cidade, de Niterói, a importância que tem capoeira nas escolas públicas, porque 90% das escolas de Niterói e creche tem capoeira. Tem capoeira. Para criança, a gente começa com 3 anos de idade, gente. Muito interessante. E o que acontece? Hoje, nós temos 90% das escolas particulares e creches da cidade de Niterói com capoeira, e a escola pública não tem capoeira. Não, isso é bizarro, né? Uma coisa complicada. Certo. E nós estamos trabalhando agora para implantar a capoeira nas escolas municipais de Niterói, né? Mostrando a importância que tem, levar a capoeira para... Por quê? Muita gente fala da salvaguarda da capoeira. Como nós vamos salvaguardar a capoeira se as nossas crianças das escolas públicas não têm a capoeira? Né? Ela tem que ter conhecimento. Né? Nós vamos levar o mestre lá para ele passar através da oralidade, da prática, do que ele aprendeu, do que ele sabe, ensinar para a criança. É lógico que nós vamos acompanhar toda uma didática, né? Tem pessoas que têm didática para segmento infantil, outras para, né, o pessoal mais adulto, né? Enfim, certo. É muito importante dizer para você que nós só vamos conseguir salvaguardar a capoeira, né, nos preocupando com a questão da graduação, sim, e nos preocupando com a capoeira nas escolas também. Né? Nós temos que nos preocupar com essas questões todas e daqui para frente, eu acho que a capoeira só tende a crescer mais. São assuntos polêmicos com relação à graduação, outras coisas mais, mas são assuntos que têm que estar aí. Né? Tem que estar aí posto para a gente poder trabalhar em cima de uma solução. Né? Então, eu entendi que você escolheu esse assunto polêmico. Agora, você até explicou mais ou menos como é que você faria para mudar isso, né? Qual é a proposta da Federação, da Federação do Estado do Rio de Janeiro, na FCR, para essa mudança. Você já explicou aí, não é isso? Foi bastante oportuno esse seu tópico aí, obrigado por você citar. Então, antigamente, a gente funcionava essa questão da seguinte maneira. Categoria mirim, a gente usava 4 fitinhas no cordel, 4 fitinhas brancas, amarrada no cordel. Então, por exemplo, a criança é cordel verde, batizado, cordel verde. Ele usava 4 fitinhas porque ele era mirim. Quando mudava para a categoria infantil, era 3 fitinhas, tirava uma. Categoria infanto-juvenil, tirava mais uma fitinha, ficava 2. E a categoria juvenil, deixava com uma fitinha. Daí você conseguia identificar quem era mirim, infantil, infanto-juvenil e juvenil. E o adulto, você tirava todas as fitinhas, certo? Perfeito. E há muito tempo que não se usa isso. Você já respondeu aqui para a gente quando foi que começou a padronização da capoeira, através do Mestre Mendonça, né? Você gostaria de falar um pouquinho sobre o Mestre Mendonça, sobre quando começou? Você já citou aqui, né? A data e tudo. É muito importante. É muito importante a gente estar fazendo esse tipo de bate-papo, né? Eu diria o seguinte, que muita gente chama isso aqui de palestra ou de roda de conversa, né? E é importante isso. A gente tem que usar a nomenclatura que a gente achar melhor, entendeu? Roda de conversa cai bem para esse tipo de conversa que a gente está fazendo aqui, uma palestra cai bem, né? Mas, para mim, isso é uma vivência. Você vivenciou isso. Eu estou vivenciando isso. Muitas pessoas vivenciaram isso. Nós estamos aqui usando a oralidade para poder transmitir o nosso conhecimento para as pessoas. Então, eu diria que isso aqui é uma vivência com a mestra cigana. Certo, mestre Cigana, você poderia fazer suas considerações finais, né?
já que nós Então, já mestre Zezé, conseguimos... eu vou aproveitar o ensejo e pedir para que as pessoas coloquem aí no chat os seus contatos, os seus questionamentos, porque aí, posteriormente, a gente se disponibiliza a responder a todas as perguntas de todos que precisarem. Não é verdade? Então, assim, esta opção que eu trouxe de apresentar o sistema de lacre de identificação de graduação, que não vai mexer na graduação de ninguém, eu gostaria muito que vocês ouvissem e vissem com muito carinho, não é? Então, filosoficamente falando, é como se fosse eu estivesse trazendo uma fresta de luz para entrar no seu quarto escuro ao amanhecer, para você saber que lá fora tem um sol que brilha, não é verdade? Então, meu querido, foi muito gratificante, tá? Eu espero assim que o tempo que a gente usou aqui nesse momento tenha sido bastante gratificante e bastante construtivo, não é verdade? E contribuindo para o ponto de vista de todos e aceitação coletiva, que é isso que importa, não é verdade? E até porque, eu sempre falo isso, que é da discussão que surge a luz. Não é verdade, mestre Zezeu? Gratidão, querido. Eu gostaria de agradecer muito você ter aceito o nosso convite para estar aqui conosco. Nós vamos dar continuidade às palestras, nós teremos vários mestres que vão estar aqui falando conosco, o mestre Paulo Muzenza, o mestre Machado, o mestre Santana, o mestre Gilvan. Vamos ter vários mestres dando a sua contribuição para a capoeira do Rio de Janeiro, né? Como eu já tinha dito antes, né? Nessa vivência, mostrar o que a pessoa realmente passou, trabalhou, né? Nós participamos de muitos congressos aí, né? Esses nomes que eu citei aqui são pessoas que já não trabalham só para a capoeira da sua academia, trabalham para a capoeira do todo, entendeu? Para a capoeira do Brasil, para a capoeira do mundo. São capoeiristas de nome e renome, que merecem nosso respeito, nosso carinho. Muito obrigado pela sua atenção, mestre Cigana, e muito obrigado por ter aceito o nosso convite, tá? Salve, mestre. Então, tá ok. Eu fico muito feliz em saber que você também gostou de estar participando conosco. E o público já está sabendo. O público que quiser fazer pergunta aí, é só chegar lá no chat, né? Falar qualquer tipo de pergunta para a mestre Cigana. Ela está à disposição de todas e de todos, tá bom? Vocês já estão cientes disso, então fique à vontade, tá ok? Valeu. Tamo junto. Beleza, mestre Cigana? Palmas aí, muito bom. Legal. Capoeira tem cor, capoeira tem cor, capoeira tem cor, o preto crioulo. Capoeira tem cor, capoeira tem cor, capoeira tem cor, o preto crioulo. Preto, negro, escravizado, lutou para se libertar, criou a capoeira para livre se tornar. Capoeira tem cor, capoeira tem cor, capoeira tem cor, capoeira tem cor, o preto crioulo. Vamos lá, capoeira é uma luta disfarçada em uma dança, é uma dança guerreira, é luta de esperança. Capoeira tem cor, capoeira tem cor, capoeira tem cor, capoeira tem cor, o preto crioulo. Hoje é reconhecida, patrimônio mundial, reconhecida pelo Unesco e orgulho nacional. Capoeira tem cor, capoeira tem cor, capoeira tem cor, capoeira tem cor, foi o negro quem criou. Salve! Valeu, pessoal! Até a próxima! Tamo juntos!